que Jesus nos abençoe. É o que a dona Toninha diz. A palavra de Emmanuel é algo que nós ainda vamos redescobrir. Estamos descobrindo André Luiz. Haverá um momento em que será, com certeza, Emmanuel. E o trabalho que nós apresentaremos hoje, que nada mais é do que o prefácio ao livro Missionários da Luz, é exatamente de Emmanuel. E lendo Emmanuel, nós nos emocionamos sempre, porque é de uma grandeza, é de um conhecimento fantástico. E sempre que eu me recordo das afirmativas do Chico e também de Valdo, de que Emmanuel está reencarnado entre nós, e atualmente com 22 anos de idade, onde, com certeza, a comunidade espírita, em algum momento, vai esperar que esse jovem possa apontar no mundo, e com certeza nós o identificaremos. A impressão que eu tenho é que jamais ele será identificado por nós. Eu já falei isso aqui, é uma impressão muito pessoal, mas vejam a extensão do mundo em que vivemos hoje. Como é turbulento o nosso mundo. Todas as pessoas que se destacam, elas são imediatamente aniquiladas pela capacidade da mente humana em aniquilar todos aqueles que despontam para trazer uma grande mensagem. E isso não é de hoje. Nós sabemos que Jesus foi pregado numa cruz. E Jesus foi o Espírito por excelência, que estamos ainda distantes de poder avaliar a sua real grandeza. Todos os homens que se despontaram no mundo para nos trazer uma grande mensagem, eles tiveram grandes problemas. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, e foi a morte mais vergonhosa que alguém poderia ter na sua época. Então, nós vemos que esse Espírito está entre nós, mas a grandeza do trabalho e do seu legado, para mim, deixa muito claro que é um Espírito que, na condição de reencarnado, ele não teria como fazer algo que pudesse se equiparar ao seu grande trabalho e ao legado que ele nos deixa através de Chico Xavier. Então, eu peço desculpas por estar dando a minha opinião, porque nós sabemos que em doutrina a nossa opinião pouco importa, mas eu reflito muito sobre essa condição dele. E eu vejo que ele deve estar reencarnando para poder garantir a sua sensibilidade psicológica junto aos homens, para que após o seu desenlace ele possa ter elementos maiores para poder continuar produzindo, continuar nos auxiliando, porque nós sabemos que à medida que o espírito vai crescendo, vai se evoluindo, vai alçando novas esferas, ele vai se afastando das necessidades humanas. São raríssimos os espíritos que falam, espera aí que eu quero ficar, né? Nós conhecemos Bezerra de Menezes, não deixa que eu quero ficar um pouco mais. Agora, pensa bem, como que nós reagimos diante de situações semelhantes? Nós sempre queremos o melhor, nós sempre queremos avançar, nós queremos progredir, nós queremos aprender cada vez mais. E Allan Kardec, quando ele fala dos mundos habitados, o próprio Emmanuel fala que nenhum planeta do nosso sistema solar é desabitado. Ele cita planetas do nosso sistema solar. Então, nós sabemos que a vida, ela se mostra, ela se projeta em variadas dimensões vibratórias. Então, o universo ele é simplesmente lindo, ele é fantástico. Nós é que conseguimos enxergar apenas numa dimensão vibratória que nos é própria, na condição de encarnados. Então, dentro dessa visão que particularmente eu tenho, eu vejo que a grandeza desse espírito, ela é algo inimaginável. E na condição humana, ele simplesmente vai poder, digamos, fazer muito pouco frente daquilo que o mundo nos apresenta como sendo suas verdadeiras prioridades, né?
um espírito como ele, com certeza não teria grandes possibilidades de deixar aqui, né, um grande legado como ele nos deixou espiritualmente. Então, eu acredito, sim, que ele está colhendo elementos valiosos para, após o seu desenlace, continuar assim, com todo esse vigor, com toda essa força e com todas essas possibilidades que ele nos mostrou através da mediunidade de Chico Xavier. Mas nós também não vamos falar sobre esse tema, que não é para isso que estamos aqui. Nós vamos apresentar então, pessoal, bem-vindo, João. Nós vamos apresentar o prefácio do livro Missionários da Luz. Nós separamos em tópicos, procurei fazer uma seleção, mas de repente nós vamos perder elementos. Então, eu gostaria que vocês interagissem com aquilo que eu vou apresentar. Não esperem para o final para poder se manifestar. Assim que vocês quiserem falar sobre o tópico, por favor, me interrompam, e acredito que será mais proveitoso se interagirmos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, essa é a nossa tela inicial. Estamos no ciclo de estudos André Luiz, o livro Missionários da Luz. É esse livro que completa agora 77 anos, e a introdução de Emmanuel tem como título Ante os Tempos Novos. E Missionários da Luz é um livro psicografado pelo Chico, ditado por André Luiz, em 45, vai relatar as experiências de André Luiz, vividas por ele, André Luiz, e neste livro, seu orientador espiritual é Alexandre. E só para que a gente tenha uma ideia desse contexto, foi o terceiro livro. Então, o primeiro livro, Nosso Lar, surgiu há 78 anos atrás, 1944. O último livro desses 13, que nós chamamos de A Vida no Mundo Espiritual, foi em 68. Então, nós temos aí 54 anos, ele editou esses 13 livros. Mas o interessante são as datas. Em 1944, surgiu Nosso Lar e os Mensageiros. Logo em 45, Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna em 46. 47, No Mundo Maior. 49, Libertação. Olha que loucura, né? Esses livros, né, extremamente volumosos, e nós talvez nunca tenhamos ideia do esforço do médium para poder produzir essa literatura em tão pouco tempo. E não foram apenas esses livros, muitos livros eram ditados simultaneamente. Nós colocamos aí também o livro Desobsessão, de André Luiz, que não foi incluído nessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Desobsessão é um livro que ele escreveu em 1964. Esse livro é um livro não de cabeceira, mas de mesa, né? Todos os trabalhos de desobsessão não pode deixar esse livro, não pode desconsiderar esse livro. Neste livro de Desobsessão, André Luiz dá todas as explicações, as orientações, todo o nosso comportamento no dia do trabalho, antes do trabalho, depois do trabalho, como que temos que cuidar da própria sala de desobsessão no dia da reunião, etc, etc. E a vida continua, vai então encerrar em 68, e depois ele escreveu também Sinal Verde, Respostas da Vida, Conduta Espírita, com Valdo Vieira, que nem faz parte dos livros que ele psicografou com o Chico. E muitos outros livros onde ele vai aparecer com outros espíritos, dando a sua contribuição. Então, é um trabalho muito grande que ele vai nos apresentar. E, naturalmente, nós estamos ainda no início da compreensão de todo o conteúdo que ele nos traz. Eu li uma pequena apresentação que diz o seguinte, que neste livro é uma apresentação do Missionários da Luz, que diz que ele vai desvendar os segredos da reencarnação, a forma com que ele faz as colocações, ele vai revelar a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento. Então, são praticamente 3 capítulos que ele vai abordar a questão
do Segismundo e depois de outros processos reencarnatórios também complexos. Ele vai deixar muito claro que a morte física não é o fim. Isso ele não está deixando claro hoje, ele está deixando claro há 78 anos. Então, são colocações importantíssimas, explicações muito bem estruturadas que ele vai fazendo sobre esses assuntos. Vai destacar a importância do esforço pessoal na luta pelo autoaperfeiçoamento, e na introdução intitulada Ante os Tempos Novos, Emmanuel vai falar muito sobre essa questão e vai falar também que nós continuamos aprendendo no mundo espiritual. A erraticidade não é aquele estágio onde nós estamos na condição de espíritos errantes, era assim que se pensava antes. Então, nós observamos que André Luiz, ele faz uma espécie de, tipo assim, uma releitura das obras da codificação, porque Allan Kardec fez abordagens muito amplas em pouco tempo. A codificação nos trouxe muitas informações em pouquíssimo espaço de tempo. E esses espíritos, eles vão como que detalhando, como que desdobrando os ensinamentos do codificador. Ele vai falar sobre o perispírito, uma organização viva moldando as células materiais. Isso há quase 80 anos atrás, pessoal. Então, os ensinamentos de André Luiz, eles são simplesmente fantásticos e são futuristas, porque nós sabemos de autores espíritas ligados à área da saúde que vão desdobrando, vão estabelecendo comparações sobre aquilo que foi revelado em época recuada, que, na verdade, a ciência nem conhecia, a medicina nem conhecia, e André Luiz, com muita propriedade, já colocava determinados aspectos que hoje são conhecidos e alguns também hoje ainda não são conhecidos. Mas André Luiz adquiriu uma respeitabilidade muito grande diante da cultura humana, e ele é pesquisado com muita seriedade. Ele vai analisar aspectos da manifestação mediúnica, né? E para muitos nós, médiuns, nós ainda não conhecemos, não desconfiamos, mas ele vai falar sobre essas questões também com muita propriedade e grandeza. E vai nos ensinar que a providência divina vai conceder às pessoas novos campos de trabalho. É aquilo que Emmanuel acabou de falar na mensagem que a Cláudia leu, né? O milagre existe sim, mas o milagre ele vai acontecer através do trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Então, essa foi uma das apresentações do livro que eu pesquisei e que achei muito oportuna para nós. Bem, ante os tempos novos. Emmanuel vai falar sobre a nossa imaturidade psicológica. Então, ele começa apresentando o livro Missionários da Luz, que, aliás, segundo André Luiz Roriz, que faz os estudos metódicos dos livros de André Luiz, ele vai dizer que a quantidade de informação que possui no livro Missionários da Luz, que foi o terceiro livro, é superior às informações do primeiro e do segundo, que é Nosso Lar e Os Mensageiros. Então, André Luiz ele vai como que aumentando a dose à medida que ele foi escrevendo os livros. E nessa mensagem, Ante os Tempos Novos, Emmanuel ele vai falar da nossa imaturidade psicológica. Então, ele começa dizendo o seguinte: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todas as crianças e nós, pela nossa condição espiritual, adoramos as histórias. Todavia, diz Emmanuel, quando o narrador dessas histórias modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas,
aí retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreendendo a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Então, as religiões do mundo nos prometem o descanso eterno. O Espiritismo nos traz esta vertente, trabalhos e responsabilidades, mesmo após uma existência de muito trabalho e de muita responsabilidade. Os corações ainda tenros, infantis, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, olha só, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares. Olha a expressão dele, e com serenidade de mãe. Então, nos lembramos das pessoas espíritas que se impactaram muito quando leram Nosso Lar. Nosso Lar é um livro que nós o lemos depois de muitas décadas, de algumas gerações, mas os espíritas lá da primeira geração que leram Nosso Lar, muitos não aceitaram, né? Exatamente por conta dessa questão, né? O fato de ser espírita não nos coloca na condição de aceitar a própria revelação, porque se por um lado nós nos identificamos com os princípios doutrinários, por outro lado, por uma questão cultural, nós sempre esperamos o descanso eterno, nós sempre esperamos o céu, nós sempre esperamos estar ao lado de Deus. Tanto que, há alguns anos atrás, a Folha de São Paulo, nós já falamos isso, mas é muito interessante, porque vai revelar exatamente o que Emmanuel está nos colocando. A nossa maturidade psicológica ela é gritante. Por isso que nós precisamos de esquecer o passado. Não dá para compartilhar a existência atual com lembranças do passado. E a Folha de São Paulo fez uma pesquisa perguntando para as pessoas, quando você morrer, você acha que vai para o céu ou para o inferno? E não teve uma só pessoa entrevistada que disse que iria para o inferno. Todas acreditavam mesmo que iriam para o céu. Então, nós trazemos no nosso mundo íntimo essa identidade com o Criador. Então, não tem realmente por que nós acharmos que não vamos estar com Ele. Entretanto, o Espiritismo vai nos mostrar que no processo de desenvolvimento das potencialidades divinas que trazemos já no nosso DNA, no nosso psiquismo espiritual, nós precisamos dos processos existenciais para desenvolver esses potenciais. Então, a reencarnação, o sentido da vida, né, que tanto se fala, tem como meta o desenvolvimento das nossas habilidades psíquicas divinas. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Mas Jesus disse também, meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Então, se a divindade se mostra pelo seu trabalho, pela sua criação, se Jesus testemunha que ele trabalha, o que é que nós vamos querer? O descanso eterno. Então, essa é a maturidade que Emmanuel nos fala nesses primeiros parágrafos, mas nós devemos isso à educação religiosa que temos. Nós sabemos que a educação religiosa, ela prestou e continua prestando ainda um grande desserviço para a humanidade. Porque se a religião fosse importante, Jesus teria defendido a religião e ele teria criado uma religião. E ele foi pregado numa cruz exatamente porque ele batia de frente com os princípios religiosos da sua época. Ele não nos deixa religião, mas nos deixa um código de amor e de relações interpessoais
de respeito a Deus, ao Criador, e de respeito ao próximo. Por isso que a questão número 1 de O Livro dos Espíritos é um dos textos mais fantásticos que nós poderíamos ter, né? Da mesma forma que Gandhi disse que bastava o Sermão da Montanha, mas Deus nos deu uma Bíblia inteira, nós poderíamos ousar a dizer, né, que a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, compreendida, com certeza, ela tem uma abrangência inimaginável. O Criador, como sendo a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. E aí, Emmanuel, dos primeiros textos que ele reflete a nossa maturidade psicológica, ele vai falar também de uma imaturidade muito grande, porque nós estamos sempre dispostos a receber. Doar nem sempre, mas receber sim, né? Por isso que diz a filosofia popular, né? Venha a mim o seu reino e ao vosso reino nada, né? Então ele diz assim: quantos espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos e venturosos. Ah, como é lindo ouvir a mensagem das entidades espirituais. É uma consolação sublime, é o conforto que nós desejamos. Quantas pessoas não vão no centro para tomar o passe, né? Que maravilha! Você está ali, sentado na casa espírita, com uma certeza imensa de que mensageiros do bem, espíritos de elevada estirpe, que ali estão para estender as mãos sobre a nossa fronte e nos beneficiar o espírito e o corpo. Congregam-se os corações, nós encarnados, para receber as mensagens do céu. Né? É realmente algo fantástico, como é bom, né? Chegar no centro, sentar bonitinho, né? E aí vamos ouvir os nossos colegas que se prepararam, que pesquisaram, né? Quantas vezes, né? Nós passamos o domingo de uma forma tão linda, né? E à noite a coisa mais gostosa que tem, como o domingo passado, né? Ouvir o Carlos Gomes, que deve ter estudado uma semana para nos trazer aquela mensagem. Então, nós adoramos receber, né? Principalmente os conselhos dos espíritos superiores. E aqueles que não são espíritas buscam os ledores da sorte, né? O azar não, só a sorte. Vamos lá, vamos ver o que está reservado para mim esse ano. Então, nós vivemos em busca daquilo que vai nos acalentar a alma. É isso que Emmanuel está falando. Mas ele diz assim em seguida: mas, olha o mas, né? Se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-nos do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário do autoaperfeiçoamento, pronto, né? Estragou tudo, né? Não conseguimos ocultar a desagradável impressão que essas conversas nos causam. Então, vejam o contraste, né? O contraste, né? Ah, dona Tolinha, a senhora vai no centro hoje, né? Ora por mim. Quem de nós que já não ouviu isso zilhões de vezes, né? Mas tudo bem, a nossa função é essa mesmo, é ouvir as pessoas e orar. Porque se nós estamos entre os trabalhadores espíritas hoje, é porque muitas pessoas oraram por nós, né? Oraram mesmo, né? Oraram, pediram, e a misericórdia divina foi buscando os meios necessários para que nós pudéssemos acordar, né? Se vocês me permitem, eu tive uma experiência muito interessante. Eu dirigia uma reunião mediúnica e eis que um espírito se comunica de uma forma assim muito à la Emmanuel, né? De uma forma assim muito concisa. E esse espírito, após uma exortação que eu não chamaria de ríspida,
mas de muita energia e de alerta ao trabalho com responsabilidade, identificou como tendo sido minha mãe numa outra existência. E terminou essa comunicação dizendo assim: a sua mãe atual, com certeza, foi muito mais competente que eu, que não consegui de forma alguma te chamar à vida. E aí eu abaixei um pouco mais a cadeira e terminou dizendo o seguinte: quando eu posso, eu te visito. Ou seja, né, não adianta chamar porque eu não posso te atender. Então, foi uma coisa que veio, do jeito que veio foi, e ficou aquela impressão, aquele amargo na boca, né? Poderia ter sido diferente, mas foi alguém ali com muito amor, chamando atenção e deixando claro que o momento que vivemos não é para brincadeiras. Ainda, mudando um pouco o enfoque da introdução, Emmanuel agora ele vai focar sobre essa frase de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Num primeiro momento ele fala sobre a nossa maturidade psicológica, depois ele vai falar sobre a nossa disposição em receber sempre, lógico, né? E agora ele vai abordar outra questão ligada a essa exortação de Jesus. E tudo isso, pessoal, para nos chamar a atenção de um livro que foi escrito há quase 80 anos atrás. Diz Emmanuel: contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ou seja, quando nós nos defrontamos com a nossa realidade espiritual, nós não conseguimos encontrar aquele céu que nós alimentamos a vida inteira, né? Ou seja, desencarnando, nós nos encontramos com uma realidade que não é aquela que nós desejaríamos que fosse, né? Não existe céu, não tem facilidades, não tem região de favores, nós não vamos estar aonde nós não fizemos por merecer, não vamos observar acontecimentos milagrosos e longe da beatitude repousante. E ele continua: ao invés do paraíso próximo, que é o que nós gostaríamos após o desenlace, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo. Ah, ele é filho de fulano, né? É irmão de ciclano. Isso não vai existir. Mas à custa de nós mesmos, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem nós, quando desencarnamos, a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome de Deus, sem falsos julgamentos. Ou seja, as questões, elas são muito claras, claríssimas. Compreendem que as praias da beleza e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então ele está falando agora do impacto que nós, seres humanos, temos quando nós somos recebidos no plano espiritual. Normalmente depois de alguns estágios que vai nos acordar a consciência. É aquela passagem de Nosso Lar que todos nós comentamos sempre. A senhorinha que havia deixado a sua missa de 7º dia paga, e ela praguejava contra os escravos, os ex-escravos dela, que estavam lhe tirando o conforto, se ela havia, sim, deixado paga a sua missa de 7º dia. Quantos pastores evangélicos que prometem o céu? Aqui na Rua do Mercado está lá
né, o pastor Valdemiro, né, com toda a sua, a sua presença de um grande comunicador no outdoor, ao lado da igreja, deixando claro, entre e receba o seu milagre, está garantido isso, né? Então, essas garantias, quando eu observo essas grandes multidões de pessoas nos cultos evangélicos, e ali o pastor garantindo com toda segurança a salvação, eu enxergo ali um futuro colega, né? Trabalhadores espíritas ali, né? Olha de onde que nós viemos, né? Imagina esses missionários que eles se auto-intitulam, né? Missionários, imaginam as mentes que são imantadas a eles pela garantia da salvação, mas eles estão aí, né? Como nós também estávamos. Então, eu me lembro do Renato Aragão, naquele programa de fim de tarde que nós assistimos há algumas décadas. Então, ele está na condição de um mendigo, aí chega um senhor milionário, né, cheio de namoradas, mulheres lindas, né, naquela farra toda, passa pelo mendigo, aí esse milionário, né, com aquelas mulheres lindas, olha para o mendigo no chão e diz para ele, quem que é você? E ele diz, eu sou você amanhã, né? Então é isso, né? Os nossos irmãos que garantem o céu e a salvação hoje, eles não vão para o inferno, porque nós sabemos que não existe inferno, mas com certeza eles virão para as comunidades espíritas, né? Porque eles vão precisar do passe, né? Não é porque o centro espírita é o único caminho, não, mas eles vão precisar do passe, eles vão precisar de tudo aquilo que nós precisamos todos os dias. Existe uma passagem muito bonita de um espírita, e esse espírita, ele era assim muito objetivo, era alguém assim proativo, era um indivíduo muito resolvido, e ele pregava que o passe era desnecessário. Para que o passe? Para que o passe? Se na casa espírita nós já dispomos de um campo energético fantástico, seria desnecessário ainda ter o passe, sabe? E ele vai fazendo essas colocações. Isso me chamou a atenção porque eu já ouvi isso, amigos me dizendo isso, né? Vai chegar um dia que nem vai precisar de passe. Para que o passe? Né? A pessoa já está aqui, ela já vai assimilar, ela já vai receber, o que também não está errado. Mas aí conta esta história, essa crônica, de que ele sonhou que ele estava no plano espiritual, sofrendo muito, que ele era um paralítico, ele não conseguia se movimentar, e isso era um pesadelo que ele estava tendo, e aquele desespero, ele não conseguia se movimentar, aquela dificuldade toda, e aquilo já estava deixando ele desesperado, até aquele sonho que aparece, um espírito iluminado, e esse espírito vai conversar com ele, e vai contar a história dele. E disse assim, olha, alguns anos atrás, você perambulava por esses sítios exatamente nessa situação. E quando nós fomos preparar a sua reencarnação, nós concluímos que você precisava de estar trabalhando no centro espírita e de ser passista, para que através do passe você pudesse não apenas dispersar as energias positivas, mas também recebê-las, para que você não vivesse no mundo físico a paralisia que você vivia aqui. Ou seja, a história é muito bonita e vai retratar exatamente a nossa situação. É o trabalho no bem que garante o nosso equilíbrio, que garante as condições que precisamos para viver com um mínimo de equilíbrio e de possibilidades. Mas continua Emmanuel ainda na sua temática. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias, né? Jesus me salvou.
né? Ninguém, contudo, olha só a energia, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal, né? Olha só, que colocação bonita, né? E aí ele continua sob outro enfoque. Ele vai falar sobre a tarefa dos espíritos, sobre aquilo que efetivamente vai nos competir nesse imenso concerto evolutivo. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. É muito interessante essa expressão de Emmanuel, né? Eu, particularmente, ainda não consegui entender bem, né? O fato dele sempre falar espiritismo cristão, né? Entendemos sim, mas eu não consigo penetrar a profundidade dessa expressão. Então, ao espiritismo cristão cabe atualmente 80 anos atrás, tá? Isso também nos mostra como que devemos estar um pouquinho atrasados. A grandiosa tarefa que lhe compete no mundo. Aí ele diz assim, não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. Ele realmente o é, mas não basta só isso. É preciso revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. É aquilo que ele diz. Nós adoramos ser consolados. Adoramos. Mas, além do consolo, é importante revelar a feição de movimento libertador de consciência e de corações. Isso é o que efetivamente também o Espiritismo é. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Olha só, pessoal, bastava essa frase, né? Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Está falando de nós, né? Nós somos candidatos a isso. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Olha que coisa linda essa frase. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na presente época. Isso é válido para 80 anos atrás e para hoje. Com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião. Olha isso, pessoal. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Pessoal, esse texto ele escreveu em 1945, quando acabava a Segunda Guerra Mundial, que deixou praticamente 80 milhões de desencarnados. Então, esse livro foi escrito num momento em que as esferas espirituais estavam profundamente agitadas, né? Daí a gente entender por que dele dizer isso. Socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos tempos de pedra, ou seja, a religião não vai resolver mesmo, ela não vai acalentar o espírito humano nos momentos de desespero, de extrema necessidade. E também amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Né? Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, né? Além das outras armas de destruição.
A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, agora vem, olha só, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Olha o apelo que ele faz a cada um de nós, pessoal. Requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor. Essa é a oportunidade que nos foi oferecida de trabalho. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade. Então, ele não está falando daqueles espíritos que já se sublimaram. Ele está falando que, para se executar a tarefa superior da vida, convoca-se encarnados e desencarnados de boa vontade, apenas isso, de boa vontade. Daqueles em quem a consciência da vida, a consciência espírita, a consciência doutrinária está começando a germinar, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Né? Então, nós somos chamados a construir essa ponte de luz. Através dessa ponte, a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. E nós percebemos que a doutrina espírita, meus amigos, é bem isso. A doutrina espírita é uma ponte. E os nossos amigos que não são espíritas, com os quais conversamos, nós temos essa percepção, às vezes, de que eles estão ali, a um passo de colocar o pé nessa ponte, né? E de transportar, e de transpor esse abismo do desconhecimento, né? Que Emmanuel chama de abismo da ignorância e da morte. Né? Então, como é oportuna, como que alguém consegue escrever algo que depois de quase 80 anos ainda é extremamente futurista? É por esse motivo, diz ele, para encerrar, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Olha só, pessoal, que o perispírito, isso 80 anos atrás, não é um corpo de vaga neblina. Pessoal, há 80 anos atrás, ninguém conhecia perispírito. E os espíritos eram tidos como errantes, ou seja, não tinham onde ficar, ficavam vagando. Né? E ele vai abrir as portas de um conhecimento que não havia. Uma verdadeira releitura conceitual das fantásticas colocações que nós temos da codificação. E a codificação é um livro mágico. É um livro mágico porque tudo que está ali, como que pode os espíritos, e mesmo Allan Kardec, escrever algo sem que tivessem o conhecimento que seria revelado
com o trabalho do Chico Xavier, né? Então, são escritos fantásticos, são textos mágicos, porque eles são profundamente atuais. E com essa visão mais conceitual, mais bem definida, nós vemos que não existe contradição em absolutamente nada. Por isso que nós nem chamamos os livros de André Luiz de complementares, mas de subsidiários. Eles nos oferecem um subsídio para que nós possamos entender essa obra magnífica da codificação. O perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. E a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. E outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. E que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal que o Pai nos destinou. Então, são revelações simplesmente revolucionárias. E no final, Emmanuel, ele deve perceber que são apenas 3 pequenas páginas, mais de um conteúdo imenso, e ele sabe do impacto que isso causaria para os espíritas de 80 anos atrás. Aí ele vai dizer assim: meus filhos, se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Olha que coisa fantástica. Olha como que isso é lindo. Após ele deixar 3 simples páginas e perceber o grande impacto que isso causaria, ele ainda vai deixar esse texto, né? Você, com certeza, ficará assombrado com o que eu estou te falando, mas olha, recorre à oração, agradece pelo que estamos te mostrando agora, pede a Deus que te esclareça, que te ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas mãos. Porque uma existência, ela é muito preciosa para que as pessoas passem por ela e desencarnem ainda iludidas. E, finalmente, ele vai dizer assim: lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e, rogando socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. 13 de maio de 45. Olha que coisa linda. Olha que revelação linda. Há 80 anos atrás. A morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir.